Fala aí pessoal, então vamos fazer aqui agora a parte da animação, na nossa parte 5. Então a ideia é de fazer a animação idle, running e já fazer isso trocar também no código, incluindo a parte do flip do sprite. Então deve ficar um vídeo um pouco mais longo, deve ser tipo o primeiro, eu acho que uns 30 minutos, mais ou menos. Então, vamos lá, vamos primeiro criar aqui a nossa animação, né? A gente dá play no jogo e o player ele cai por causa da gravidade, mas não existe aqui nenhuma animação aqui do ele idle, né? Então vamos lá. Para isso eu vou criar aqui na pasta Assets, eu vou criar aqui Create Folder, eu vou chamar de Animations. E aqui dentro, já vou colocar Player aqui também, porque a gente tem a animação dos inimigos também. Então eu vou pôr aqui Player, tá? Para ficar aí bem hierárquico, né? Então dentro de Animations a gente tem a pasta Player com as animações relativas ao Player, certo? Então vamos lá. Vou vir na pasta Sprites, vou pegar aqui o Player, e eu sei que a animação Idle é essa aqui, ó. A 1, a 5, né? A 6, a 7, a 8. Isso. Então vou selecionar 5, vou segurar o Shift, 6, 7, 8. A 9 já não faz parte, então é 8. Legal. Então, você seleciona os 4, tá? Nessa ordem, né? E agora você pode ir em qualquer uma delas, botão direito, Create. A gente vai procurar aqui Animation no meio aqui, ó. Animation, tá? Não é o controller, é animation. Então a gente vai criar a animação, o movimento, né, propriamente dito. Aqui em inglês ele chama de motion, né? Então foi criado aqui, certo? Então esse aqui é o símbolo de uma animação, tá? Eu vou renomear para player idle, certo? Vou renomear player idle. Perceba que ela está selecionada, né? Então o inspector está mostrando características dela. Ligo o loop, beleza? E aproveitar aqui, tá? Já vamos fazer aqui também do player correndo, certo? Que é a partir da, acho que a partir de 19, 19, 18, até o final, certo? Então, pegando a 19 até o último, botão direito, Create, Animation, Player, Running, certo? E também eu vou pegar, selecionar ela e vou marcar aqui com o Loop Time, vou deixar o Loop Time ligado. Beleza, tá? Então agora eu vou pegar esses dois caras aqui, essas duas animações, vou arrastar aqui para a pasta Player dentro de Animations, certo? Então aqui a gente tem a Player Running e o Player Idle, todos com o loop já selecionado. Vamos agora criar o controller, né? Botão direito, Create, porque resgatando, né? Tanto o Idle quanto o Running são animações independentes, né? A gente precisa de alguém para controlar isso daí. O que precisa acontecer para eu trocar de animação, certo? Quem faz isso é o controller, tá? Então botão direito. O controller nada mais é do que uma máquina de estados, tá? E cada estado é uma animação. E o controller ele tem quais são as transições necessárias para você trocar o estado. Então, create animator controller, certo? Vou chamar de player, tá? Perceba que o símbolo do controller é um pouquinho diferente, tá? Esse aqui são símbolos de animações e esse aqui são símbolos do controller. Se a gente clicar duas vezes aqui, já vai abrir para a gente aquela tela do Animator Controller. Então, você pode abrir desse jeito, clique duplo, certo? Ou eu posso fechar aqui, Close Tab, eu posso vir aqui, ó, Window, General, não, Animation, Animator, tá? Então, ele vai abrir a mesma coisa. Eu vou trazer ele aqui para baixo, vou docar ele aqui assim mais ou menos, né? Eu quero poder ver algumas coisas ainda. Então, vamos lá. Como é que a gente movimenta aqui dentro, tá? O botão do meio do mouse que você consegue movimentar. Tá? O botão do meio e tem o scroll aqui normal. Então nós temos aqui o estado de entrada, o estado de saída e qualquer estado, certo? Vamos arrastar aqui o player idle. O player idle. Vamos por enquanto só o idle, tá? Ou seja, assim que você ligar esse controlador, ele vai do estado de entrada para o player idle. Beleza? A gente pode aqui, ó, quando você seleciona a máquina de estado, tá? Ele vai dizer o seguinte, qual que é a motion? Tá? A motion é o player idle, porque a gente já criou a partir dela, certo? E tem uma velocidade aqui, né? Acho que o 1 estava bem alto, vamos deixar 0.8, acho que foi legal 0.8, ou 0.7, alguma coisa assim mais ou menos. Qualquer coisa a gente mexe, certo? Beleza, tá? Então agora a gente precisa associar esse controlador aqui, né, que já conhece o player idle, a gente precisa passar esse controlador para o player aqui,
propriamente dito, senão ele não vai conseguir usar. Então vamos lá, seleciono o player, vou adicionar um componente chamado animator, animator, certo? Ele tem aqui um espacinho chamado controller, tá vendo que está vazio? Está none, ou seja, está precisando de um controller. Nós temos um aqui, tá? Então vou pegar e vou arrastar para cá. Se a gente der play aqui, ó, já vai ter imediatamente o player idle vai estar funcionando. Então, se a gente clicar no player aqui e clicar na máquina de estado, ó lá, ela está em loop aqui no player idle, certo? E o player está aqui executando a animação idle, beleza? A gente pode aqui jogar o player, tá vendo? D vai para frente, A vai para a esquerda, né? D para a direita, A para a esquerda, e o player continua aí firme e forte, tá? Nessa animação, tá? Então agora vamos implementar aqui já de uma vez o player running, certo? Então trouxe aqui, cliquei na animação aqui, player running, arrastei ela para o controller e vamos criar uma transição do player idle para o player running. Botão direito, make transition, vai ter uma de ida, porque você vai estar no estado idle e vai correndo e vai ter o da volta, né? Botão direito, make transition, tem ida e volta, tá? E essa transição aqui, a gente precisa configurar essa transição, ou seja, o que tem que acontecer para eu sair daqui para cá e para voltar. Para isso a gente vai usar parâmetros, tá? Então eu vou aqui, parameters, certo? E eu vou criar aqui um parâmetro booleano, tá? Um booleano chamado isRunning, tá? IsRunning, beleza? Então, do player idle para o player running, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa transição aqui, tá? Vou selecionar a transição, vou desligar esse exit time aqui, certo? Eu vou expandir esses settings aqui para poder zerar esse tempo também, tá? Em caso do jogo 2D, a gente não está preocupado com isso, né? Com esse tempo, para suavizar as transições, a gente quer a transição imediata, certo? Então, desliga o exit time, desliga o transition duration, tá? E o que interessa para a gente é isso aqui, ó, conditions, tá? As condições, o que tem que acontecer para eu trocar de estado. Então, eu vou adicionar aqui uma condição, ele vai puxar os parâmetros que a gente criou, que por enquanto é só o running, tá? E para eu sair do idle para o running, a booleana isRunning tem que estar true, beleza? E para eu poder voltar de running para idle, é só adicionar uma condição inversa, né? O isRunning tem que estar falso, tá? Desligo o exit time e desligo os tempos aqui, beleza? Se a gente der play aqui, tá? A gente vai conseguir ver essa transição a nível da cena, porque eu posso simular aqui, ó. Cliquei, tá? O player corre, está verdadeiro. Agora está falso, agora está verdadeiro. Agora a gente precisa fazer esse mesmo processo aqui no código de acordo com o que a gente pressiona, A ou D. Beleza? Então, já vamos fazer isso aqui de uma vez lá no código. Tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar, para poder fazer essa troca, a gente tem que acessar a referência do animator, certo? Porque a gente tem que acessar o controlador para poder fazer a troca. Então, player animator, beleza? Player animator, e aqui no start a gente pega essa referência. Player animator recebe get component rigid body 2D, beleza? Então tá bom, tá joia. Opa, rigid body não, animator, isso, por isso eu digo animator. Maravilha. Agora aqui dentro do correr, tá? O que a gente vai fazer? Assim que eu aplico essa velocidade, tá? A gente vai criar aqui um booleano, bool, vou chamar de isRunning, certo? Bool isRunning, tá? E esse isRunning, ele vai ser verdadeiro se o player estiver correndo, tá? E como que eu sei que o player está correndo? Se a velocidade dele em x, se o módulo dessa velocidade for maior que zero. Não precisa ser só positivo, porque você pode estar indo para a esquerda, nesse caso a velocidade é negativa. Então eu quero saber a magnitude, por isso eu vou pegar o módulo, tá? Então para você pegar o módulo, a gente usa a função aqui, ó, mathf, tá? Mathf não é o math do system do .NET, é o mathf, tá? Esse aqui, ponto abs, tá? ABS vem de absoluto, valor absoluto, tá? Então eu vou pegar o valor absoluto da velocidade do player no eixo x.
Então, como é que eu faço para poder buscar a velocidade do player? Chego no corpo rígido, player RB, chego na velocidade e chego no componente X, tá? Se isso aqui, aí a princípio seria o seguinte, for maior que zero, tá? Significa que o player está correndo. Mas existem alguns relatos, tá? De que você usar, tá, o zero pode dar alguns problemas. Então, para isso a gente tem aquela variável, aquela constante, melhor dizendo, que o Unity cria, que é um valor muito pequenininho, tá? É infinitesimalmente, tá chegando no zero, tá? Mas não é zero, que é o math f.epsilon, certo? Então, se a velocidade do x do player no eixo x for maior que o epsilon, que é um valor muito pequeno, próximo de zero, significa que ele está correndo, beleza? E aí, se o player está correndo, tá, a gente pode simplesmente setar a animação. Player animator, ponto, a gente vai setar o booleano, tá? E o booleano que a gente quer é o isRunning, e ele vai passar a ser o valor do isRunning, certo? Por quê? Se isso aqui for true, aqui é true, ele vai setar aquela animação. Se isso aqui for falso, isso aqui vai estar falso, ele volta com a transição. Beleza? Isso aqui já dá pra gente testar algumas coisas. Vamos ver aqui. Beleza. Ó. Andei. Lá para direita. Ele troca o sprite. Perceba aqui na máquina, tá vendo? Aqui ele troca. Vem play running. Ele tá aqui na pegada Michael Jackson, né? Vamos arrumar isso aqui agora. Beleza. Então, agora é o seguinte, ó. Vamos voltar ao nosso código, tá? O que a gente precisa fazer aqui agora é fazer o flip do sprite, certo? Void flip sprite. O que seria aí o flip do sprite? Se a gente viermos aqui no Unity, tá? E a gente acessar aqui o player, vou dar um zoom aqui no player, tá? Se viermos aqui no player, viermos aqui no transform e na escala e colocar a escala -1, a gente flipa ele, certo? Então o que a gente vai fazer? Isso via código, tá? Acessa o transform e acessa a escala dele. Então vamos lá. Player. Ops, melhor, mais fácil ainda. A gente não precisa acessar o corpo rígido, né? Então vamos voltar aqui para vocês verem. Ó. O transform, tá? Ele está direto no player. Eu não preciso passar pelo corpo rígido. Para pegar a escala do player é só acessar o transform. E como o transform é um componente que todo objeto tem, a gente consegue acessar ele diretamente, tá? Então, ó, transform, tá? Ponto. Local scale igual. Não tem como a gente passar só o componente x, tá? A gente tem que passar o x e o y. Então isso é um vetor 2. New vector 2. Na verdade é 3, tá? Mas o próprio Unity cuida de fazer o caching pra gente do z, tá? Aqui o Rider mostra direitinho, que no final das contas ele vai levar isso aqui pro vector 3. Então, o componente x e o componente y. O componente y a gente já sabe, vai ser 1, tá? Eu não quero isso aqui, esse y aqui, olha, eu não quero isso aqui mudando, vai continuar 1 aqui, porque eu quero mexer no x. O x, qual que é a sacada? Esse valor aqui tem que valer 1 ou menos 1, tá? 1 ou menos 1, beleza? Então eu preciso de uma função que retorne para mim sempre um valor 1 ou menos 1, tá? E nós temos essa função, que é o math f.sign, tá? Sign de sinal, tá? Se for 1 positivo, menos 1 negativo, tá? O sign funciona assim, qualquer valor que você coloca aqui que seja positivo, ele devolve 1, ou seja, o sinal positivo. Se você coloca qualquer valor aqui que é negativo, ele devolve menos 1, ou seja, negativo. Então, tipo, 345 vai voltar 1, certo? Menos 340 vai voltar menos 1, beleza? Então, o sinal do player vai estar relacionado com a velocidade dele. Por quê? Eu vou acessar aqui o corpo rígido para poder pegar a velocidade, para poder pegar o componente x. Se o componente x for positivo, ele está indo para a direita, então eu faço a escala C1. Se o corpo rígido estiver indo para a esquerda, tá? Isso aqui vai estar valendo vai estar valendo qualquer valor negativo, certo? Qualquer valor negativo, eu passo para menos 1, tá? E a gente faz o flip do sprite, beleza? E quando que eu vou chamar o flip do sprite? Eu vou chamar aqui no correr se,
tá? O is running for true. Se isso for verdade, tá? Eu chamo aqui o flip sprite, beleza? Somente se o player estiver correndo. Se ele está parado, eu não preciso chamar o flip sprite, tá? Até para ele poder manter a posição onde a gente parou, tá? Então, se ele estiver correndo, a gente chama o flip sprite, beleza? Então, vamos lá. Vamos verificar aí se vai estar tudo funcionando do jeito que a gente quer. Então, começou, estou indo para a direita, soltei, vou para a esquerda, soltei, ele mantém. Então D vai para a esquerda e A. Perdão, D vai para a direita, né? E troca a animação. E A vai para a esquerda, troca a animação para running e ele mantém, ele faz o flip do sprite corretamente. Se a gente selecionar o player aqui, vai conseguir acompanhar aqui, ó. Eu não consigo dar zoom aqui, tá? Mas quando ele vai para a esquerda, aqui vale -1, tá vendo? Trocou para -1 e assim por diante. E a animação também está funcionando. Então, na próxima agora, o que a gente faz? O pulo e o pulo duplo já de uma vez. E para isso a gente vai precisar de criar aquele outro colliderzinho, né, e brincar com as camadas de física.